Às vezes é a primeira vez que a pessoa está fazendo aquele teste. Mas vamos supor, ela vai buscar as experiências de desafios ou de outros testes ou de outras situações que se assemelhem ao grau de importância que ela coloca, por exemplo, nesse teste. Oi, gente, tudo bem? Hoje, como vocês estão vendo, eu estou falando português, porque eu tenho uma convidada muito especial hoje. A gente vai tratar sobre um assunto muito importante, que é como controlar o estresse antes e durante a sua prova do IELTS. Então, primeiramente, eu queria agradecer a Adriele. Muito obrigado por aceitar o meu convite. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse para o pessoal. Simon, tudo bem? Eu que estou muito feliz, eu que agradeço, é uma honra e um prazer para mim estar aqui falando com você e falando com a sua audiência. E, bom, meu nome é Adriele, tenho 33 anos e a minha formação acadêmica é como fisioterapeuta. Mas, há um tempo, eu descobri que eu queria facilitar processos de cura de uma outra forma, né? Eu gosto muito desse termo de eu sou uma facilitadora de processos de cura de outras pessoas, porque foi uma coisa que eu comecei no físico, como fisioterapeuta, mas agora eu trato as pessoas com uma terapia quântica, ou seja, eu trabalho a energia das pessoas, eu trabalho o campo energético, as emoções, os sentimentos. Então, hoje em dia eu me dedico a produzir conteúdos que possam ajudar as pessoas a entender quem elas são, qual que é o propósito delas na vida, né? Quais são os dons e talentos que elas trouxeram aqui e como elas podem impactar o mundo, né? As pessoas que estão ao redor e trazer para si o sentimento de realização pessoal, de sucesso, enfim. É isso. Que bacana. Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Conta como que você descobriu essa parte da terapia quântica, como que você se tornou uma profissional desse ramo. Então, eu vivi uma crise existencial. Todo mundo, né? Forte. Ai, quem nunca, né, gente? E hoje em dia, tipo, no momento em que eu estava vivendo essa crise, eu fiquei desesperada. E era um momento que era para eu estar me sentindo extremamente feliz. Por quê, Simon? Eu estava trabalhando na profissão que eu gostava, que eu tinha escolhido, que era fisioterapia. Eu tinha o meu consultório próprio. E eu já estava começando a fazer um nome, né, bem visto aqui na minha cidade. Eu era casada com uma pessoa boa, né, uma boa pessoa, com os valores alinhados com os meus. E eu tinha acabado de construir a minha casa do jeito que eu sonhava. Então, era para eu estar naquele sentimento de felicidade. No ápice, e eu não estava, eu estava extremamente infeliz. E eu me sentia muito culpada por isso. E aí eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Porque na minha cabeça, e quando a gente faz umas projeções, a gente pensa assim, quando eu estiver trabalhando com o que eu quero, eu vou ser mais feliz, né? Quando eu estiver com a minha casa construída, morando na minha casa própria, eu vou me sentir muito feliz. E aí eu tinha todos aqueles elementos que eu achava que iam me proporcionar felicidade, só que, na real, eu não estava feliz. E aí eu pirei, eu falei, o que está acontecendo comigo? Tem algum problema comigo? Eu reparei que eu comecei a reparar com pequenos sinais. Então, eu já não acordava tão animada ou tão entusiasmada com a vida mesmo, né? E eu comecei a ver problemas no meu relacionamento. Eu comecei a sentir que, apesar de ter as coisas, o meu interior não estava feliz, como se eu não me reconhecesse mais. Entendi. A sensação que eu tinha é que quem eu era antes, ali na minha infância e na minha adolescência, era uma personalidade como se eu tivesse perdido ela no meio do caminho. Eu não sabia quando, nem como, nem o que tinha acontecido. Eu só não me identificava mais com a pessoa que eu tinha me tornado. E aquilo me fazia muito mal. Eu me sentia
extremamente perdida mesmo. Eu não sabia como eu tinha ido parar ali, e por quê, e quando, e como que eu fazia para poder voltar. E aí, como você descobriu esse ramo da teoria quântica? Então, eu comecei a buscar meios de entender os meus processos, de entender o que eu estava passando. Então, a primeira coisa que eu fiz, a primeira ferramenta que eu utilizei foi terapia convencional mesmo, com psicólogo e tal. Ali, eu entendi que o caminho para eu me reencontrar, né, para eu entender tudo que estava se passando dentro de mim, que estava me trazendo esse sentimento de infelicidade, era me conhecer, era o autoconhecimento. Então, é como se aquela terapia tivesse, para mim, acendido a luz. E eu conseguisse enxergar que, olha, o caminho, eu ainda não sabia exatamente o que eu tinha que fazer, mas eu tinha entendido que o caminho era eu olhar para dentro de mim e olhar as questões que me faziam ter esse sentimento de insatisfação comigo mesma e resolver cada um dos pontos. E aí eu comecei a me interessar muito sobre o autoconhecimento. Eu comecei a ler várias coisas. Então, comecei a ler vários livros, eu comecei a ver vários cursos. E dentre esses cursos todos, eu sentia que apesar de estar fazendo terapia, eu sentia que eu precisava de alguma coisa para trabalhar as minhas emoções. E aí eu fiquei sabendo do curso chamado Theta Healing, que é uma técnica de cura quântica que cresce muito no mundo inteiro, né? Que é bastante utilizada. E aí eu fui fazer um curso buscando a minha própria cura. Porque com o Theta Healing a gente pode aplicar em si mesmo e se tornar um terapeuta Theta Healer para atender outras pessoas. Mas inicialmente eu queria me curar. Eu precisava de uma ferramenta para me curar. E aí eu fui fazer o primeiro curso de Theta Healing e foi assim uma catarse. Foi realmente, nossa senhora, foi um negócio impactante, que foi um final de semana, sexta, sábado e domingo, de imersão. E realmente a gente vive uma transformação que é tão intensa, apesar de pouco tempo, mas isso reverbera. Eu nunca mais fui a mesma depois disso, né? Então, o Theta Healing, ele me deu ferramentas para curar as minhas emoções, toda a mágoa, ressentimento que eu carregava, e para eu poder entender. Ela também é uma ferramenta, essa técnica também é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, através do Theta Healing, eu consigo buscar a origem das minhas questões e trabalhar, trazer à tona, olhar para aquilo, entender, elaborar, trazer para a consciência e conseguir ressignificar, né? Então, aí depois disso eu comecei a procurar sobre outras questões quânticas também, que trabalhassem energia, e aí eu fiz uma junção de algumas técnicas que eu gosto mais para poder atender as pessoas e ajudar as pessoas nos processos dela, assim como o Theta Healing e as outras técnicas de autoconhecimento, as outras ferramentas, mudaram a minha vida, me transformaram completamente. Isso é muito bacana, sabe por quê? Porque quando a gente pensa nos problemas que a gente tem, na maioria das vezes, a gente acha que alguma coisa de fora está causando aquilo, né? Eu estou sofrendo com isso, estão fazendo isso comigo, ou então, no caso dos meus alunos, nossa, o teste é estressante, o teste é uma sobrecarga muito grande, eu tenho que passar, só que na maioria das vezes, aquilo está dentro da gente, a gente acaba permitindo ou produzindo aquilo, né? Então, esses sentimentos de estresse, de ansiedade, que a gente acha que está vindo de fora, eu queria ver a sua visão sobre isso. Eu acho que, em certo ponto, até tem uma relação com o mundo externo, mas como a gente sente por dentro, eu acho que também faz muita diferença, né? Sim. No ponto de vista espiritual e energético, a gente costuma falar que tudo que a gente vive externamente é meramente um reflexo do que existe dentro de nós. E é como se todas as relações, as situações que eu vivo, né, no externo, ou seja, da minha pele para fora, fosse simplesmente um reflexo dos conflitos que existem dentro de mim.
Entendi. Porque, olha que interessante, a gente só consegue reconhecer algo em alguém ou alguma situação se aquilo já tem uma leitura interna, né? Uhum. Então, eu só consigo reconhecer uma situação de medo se eu já senti medo. Eu só consigo reconhecer em uma Entendi. pessoa, por exemplo, o sentimento de ansiedade se eu já experimentei a ansiedade. Senão, é como se fosse um idioma que eu não soubesse ler. Eu não consigo Uhum. entender o que é aquilo, então passa batido, né? Nossa, isso é muito significante. Sabe o que eu estou pensando? Porque às vezes a gente vai fazer a prova, vai fazer o teste. Eu vou te explicar o que é o teste daqui a pouco, para você poder entender e a gente começar, mas isso faz muito sentido, porque quando a gente vai fazer o teste, a gente sente aquela pressão, aquele estresse ou aquela ansiedade. Esse sentimento ele está carimbado pelas nossas memórias que a gente já teve com aquele sentimento. Sendo que, na Exatamente. verdade, a gente está vivendo uma coisa nova, que no caso é o teste, é uma coisa que talvez você nunca fez, é a primeira vez que você vai fazer, mas você está trazendo para o teste um sentimento que já está carimbado com uma experiência negativa lá atrás. E aí acho que é Totalmente. o caso que você faz a reprogramação energética, né? Sim. Que até arrepiei. Isso. Simon, é exatamente isso. Você falou tudo. É isso é isso que acontece mesmo. A gente é como se a gente desenvolvesse uma programação. É um sistema pré-programado. É como se eu tivesse uma resposta pré-programada para aquele tipo de estímulo, só que são estímulos diferentes, na verdade, né? Mas como eu só conheço aquele tipo de reação para o estresse, vamos supor, para situações em que me colocar. Então, você falou assim, às vezes é a primeira vez que a pessoa está fazendo aquele teste. Mas vamos supor, ela vai buscar as experiências de desafios ou de outros testes ou de outras situações que se assemelhem ao grau de importância que ela coloca, por exemplo, nesse teste. Né? E aí, as experiências passadas vão formar, é como se fosse um referencial, é como se fosse a lente, a forma como ela enxerga aquela situação, né? Então, se ela tiver tido muitas experiências traumáticas, ruins, se ela inclusive conviver com muitas pessoas e começar a ver muitas pessoas que não se deram bem, ela começa a traçar um mapa, um panorama negativo, né? E aí ela começa a trazer, internalizar aquele sentimento negativo. E aí a lente dela para aquela situação torna-se negativa, por consequência. Mesmo ela nunca tendo vivido exatamente aquilo. Exatamente. Né? Mas a gente busca referências, né? No nosso inconsciente, no nosso cérebro, nas nossas memórias. A gente sempre busca referência de alguma coisa para comparar, né? Como eu tenho que me comportar nessa situação? E aí é aí que a gente tem que tomar uma série de cuidados e ter a capacidade, desenvolver a capacidade de se observar mais, né? Para, às vezes, não deixar acontecer a situação de que eu vou colocar uma lente negativa, com tendências negativas sobre uma situação que até então é neutra, você vai experimentar ainda. Nossa, isso é a pura verdade. Porque o teste, ele é, para quem vai fazer a primeira vez, ele é desconhecido, né? Justamente. Pode ser bom e pode ser ruim. Óbvio que tem uma preparação, né? Você tem que estudar, você tem que se preparar, mas o teste em si, ele é novo, né? Sim. Então, quando você vai com essa carga, não só essa carga, acaba sendo físico, né? Os efeitos do estresse e tal, mas você vai com uma carga energética, você pode sentir aquela energia pesada. Se você já vai com isso, você já vai começar o teste daquele jeito, né? Exatamente. Tenso, você já vai programar tudo para frente numa forma que talvez você não deveria programar. Exatamente, é isso mesmo. Como eu gosto muito da visão energética de todas as coisas, existe uma lei, que é uma lei das 7 leis que regem o universo, né? E tudo, como o universo funciona e tudo mais, existe a lei do eletromagnetismo, né? Ou seja, tudo que existe emite energia. E esse campo energético é um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético é
o que eu emito e o que volta para mim. Então, todo mundo aí, eu acredito que já deve ter ouvido pelo menos uma vez, ouvido mencionar sobre o que eu vibro, eu atraio mais para mim, né? Ou o que eu dou, eu recebo mais daquilo. Então, é essa lei universal que governa isso. E aí, se eu estou vibrando, né? Se eu estou sentindo que os nossos sentimentos, eles também têm uma determinada vibração, numa frequência, em hertz mesmo. Então, se eu estou vibrando o medo, se eu estou vibrando ansiedade, insegurança, é como se eu determinasse que é aquilo que eu quero viver. Então, eu dou medo e insegurança, é o que sai de mim, é o que emana de mim e é o que retorna para mim, né? Porque por conta dessa lei. Verdade, verdade. Nossa, só esse começo que a gente começou a falar, já tantas ideias que vêm surgindo na cabeça. Mas deixa eu te explicar como que funciona o teste, né, em geral, só para você poder entender mais como que a gente vai tratar os efeitos do estresse, da ansiedade e essa reprogramação, né? Esse teste é um teste em inglês que é utilizado para pessoas que querem imigrar ou estudar fora do país, né? Ou em países falantes da língua inglesa. E é um teste bem difícil. Ele é um teste que avalia as nossas 4 habilidades do idioma, que seriam a compreensão, né, que a gente chama de listening, que é escutar, a leitura, a escrita e a fala, né? A minha especialidade é ajudar as pessoas a conseguirem a nota que elas querem no teste de fala, que é uma entrevista, né? E sendo uma entrevista, ele é a única parte do teste que é pessoal. É a única parte do teste que você está diante de uma pessoa e a pessoa está te avaliando. Esse é o sentimento. Você já entra na sala, quando chamam o seu nome, você respira fundo e vai. Você já sente aquela energia que está no ambiente, porque todo mundo que está ali está esperando a mesma coisa que você. Eu falo que é como... Sabe aquele filmezinho que a gente vê dos boizinhos esperando para entrar no matador? É aquilo. Você está indo para o abate. E o examinador está pronto para você. Só que... então, assim, é um teste estressante. E muitas vezes, eu acho que uma das coisas que acabam forçando ou alimentando esses sentimentos que a gente tem são as expectativas que a gente põe no teste. Por quê? Se você não consegue passar no teste com a nota que você precisa, você não vai poder migrar. Ou então você não vai poder estudar. Então, ele é impeditivo nesse sentido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho qual que seria a sua visão de... Depois a gente vai tratar do estresse e da ansiedade antes do teste, como que a gente trata isso, mas de como você acha que esse depósito da expectativa no teste, eu tenho que passar agora, é vida ou morte. Como que você acha que isso afeta a possibilidade mesmo de conseguir o resultado que a pessoa quer? Nossa, isso é muito profundo, né? Vai muito de encontro a todos os valores que a gente tem e tudo que a gente construiu. E são valores muito profundos. A expectativa, ou seja, o que eu espero daquilo, né? Muita gente fala assim, não cria expectativa. Isso é uma coisa que é impossível. Não existe não criar expectativa. Quem dera se a gente não tem como, gente. Ainda mais uma coisa dessa magnitude, né? Porque o impacto do seu trabalho não é só a pessoa passar num teste, é a pessoa ter a possibilidade de morar em outro país, né? De mudar a vida dela e da família dela completamente. Então, talvez ela deposite ali todas as suas fichas, né? Só que existe uma série de fatores que vem muito antes da criação da expectativa. Se a gente cria expectativa com otimismo, é uma coisa. Se a gente cria expectativa sendo a base dessa expectativa o medo, é totalmente diferente. Vê que a vibração é totalmente diferente. Como que eu consigo perceber isso? Vai muito de encontro com a sensação
que eu tenho sobre mim mesmo? Qual é o olhar que eu tenho sobre mim mesmo? Eu me considero uma pessoa capaz? Eu me considero uma pessoa inteligente? Eu me considero uma pessoa que consigo superar os desafios? Ou eu me considero uma pessoa fraca, uma pessoa incapaz, insuficiente? Eu acho que eu não sou bom o suficiente. E isso é muito complexo e muito profundo, porque às vezes traz uma construção que foi feita lá na infância, né? Do sentimento de incapacidade, do sentimento de ser talvez advertido na escola, por exemplo, ou de ter passado uma situação de constrangimento ou vergonha diante de algo que você expressou como genuíno da sua personalidade, né? E aí você começa a construir a sua autoestima, ou seja, como você se vê, com qual valor você se vê. E aí eu acredito que isso impacta na questão da expectativa, justamente por isso, né? O que eu posso esperar de mim mesma? Nossa. Porque talvez não é a questão do que eu posso esperar do teste. Nossa. Não, o que eu posso esperar de mim mesma durante o teste? O que eu posso esperar de mim mesma depois do teste, né? Nossa. E isso tem muitas coisas por trás disso daí que daria pra gente conversar assim, pro resto da vida. Esse aí é o momento da realização, na verdade. Eu não estou questionando o que eu espero do teste, é o que eu espero de mim. E aí a gente já desenvolve um monte de outras questões. Por exemplo, eu posso esperar muito de mim se eu não estou estudando? Eu posso esperar muito de mim se eu não estou dedicando? Né? Exatamente. Nossa, sim. Muito bom, muito bom. Um outro dia eu pensei muito sobre isso e até gravei um vídeo sobre isso exatamente, falando como que eu vou esperar um resultado 100% se eu não dou o meu 100%? Se eu tô custando a dar 50% e eu quero o resultado 100%, eu não tô disposta nem a fazer a minha parte, né? Quando a gente fala sobre energia e sobre a lei do eletromagnetismo, sobre a lei do fluxo do universo, né? A gente tem algumas coisas que a gente considera. Então, por exemplo, a gente fala muito de entregar para o universo. Você faz, mas você, para entregar, para ele fazer a parte dele, você tem que fazer a sua, né? E como tudo que eu dou, eu recebo, né? Pela lei do eletromagnetismo, tudo que eu emano, tudo que eu emito, tudo que sai de mim, depois volta para mim. Se eu dou 50%, vai voltar 50%. Exatamente. Se eu dou o meu 100%, eu sei que eu dei o meu melhor. Então, até a minha autoconfiança aumenta, né? Nossa, é por verdade. Isso aí que você está falando, uma coisa é você saber o caminho. Outra coisa é você ir. Né? Eu costumo falar com os meus alunos, você tem a chave na mão. Você está estudando. Estudar é a chave. Mas a chave sozinha não abre a porta. O que abre a porta é você ir lá e praticar. Então, mais do que saber o que fazer, você tem que pôr em prática. E é uma coisa que eu estava pensando, né, sobre... Eu não conhecia a estrutura do teste, mas eu fiquei pensando, acompanhando o seu trabalho, como eu já acompanho, o quanto isso é impactante na vida de alguém e como as pessoas podem se preparar para aquilo, né? O quanto é importante elas entenderem que quanto mais você praticar, primeiro que tem dois efeitos a questão da prática, né? A gente sabe que a repetição traz a maestria pra gente, né? Quanto mais eu repito, quanto mais eu pratico, mais eu fico bom naquilo. Aquilo se torna orgânico, se torna natural, né? Eu já não fico mais tão nervoso com aquilo, não é uma situação tão estranha para mim, vai ficando familiar, né? Então, primeiro tem o efeito de você ir conquistando a maestria naquilo, de tanto você praticar. E o segundo é aquilo que a gente mencionou, né? Se eu sei que eu estou dando o meu melhor, a minha autoconfiança aumenta justamente por eu saber isso, né? E aí é uma combinação que, cara, é a chave para você conseguir tudo que você quiser, né?
Mas é isso que você falou. Não adianta você tá a porta na sua frente, você com a chave na mão, se você não enfiar a chave, girar a chave e abrir a porta. Exatamente. Então, você tem todas as ferramentas, mas você não tem a ação, não adianta. Então, isso fica muito claro que não só a pessoa, o candidato, o aluno que vai fazer o teste, ele tem que se preparar, vamos dizer assim, a parte técnica, que é o teste. Ele tem que fazer o que precisa ser feito. Ele tem que estudar, preparar, treinar, fazer aula comigo. Ele tem que fazer as coisas que precisa. Mas ele também tem que cuidar da preparação mental, da preparação da energia dele, desses sentimentos. Porque isso é tão relevante que alguns alunos meus já sabem, porque eu já comentei isso com eles em aula, mas os próprios... Esse teste ele é produzido pelo uma banca britânica, né? Uma banca do Reino Unido. E os próprios materiais oficiais da banca para professores, eles recomendam que os professores trabalhem essa questão do sentimento do aluno, que o que ajuda ele a fazer a prova, claro, ele tem que estudar e fazer, mas ele também tem que estar relaxado, tranquilo, porque se ele estiver confortável, ele vai conseguir aplicar as técnicas que ele estudou bem. Se ele não tiver nem estudado, ele não vai conseguir aplicar nada. Mas se ele tiver estudado e não tiver confortável, relaxado, é muito difícil aplicar aquilo que ele estudou. Então, ele tem que ter um equilíbrio e trabalhar as duas coisas, né? Muito bom. É o que vai decidir, porque a gente sabe que o nosso estado emocional ali no dia, talvez ele vai ser, muito mais do que a parte técnica, ele vai ser decisivo, né, no seu resultado. No quanto você está tranquilo para poder acessar as informações que você estudou, né? Isso realmente é muito interessante ver que as pessoas estão tendo uma visão mais holística do ser humano, né? Porque a gente não é só o que a gente estuda, a gente é predominantemente as nossas emoções, né? Falando mais da parte do estresse e da ansiedade, senão a gente vai ter tanta coisa para a gente falar, e certamente a gente vai ter outros vídeos, né? Mas como nesse vídeo a gente vai tratar do estresse e ansiedade antes, durante e depois da prova, porque depois você fica esperando o resultado, né? E para quem... O teste, ele tem duas versões. Uma versão que você faz tudo no papel, eles te dão os papéis, como se fosse uma prova mesmo de escola. Se no papel você faz, e uma versão que é toda no computador, exceto a parte da entrevista, que é sempre com a pessoa. Quando o teste é feito no papel, que a gente fala, ele demora 13 dias para sair o resultado. E quando ele é feito no computador, aí é mais rápido. Já vi gente que saiu em 4, em 2, até em 1. Mas de todo jeito tem a tensão pós-teste, né? Então, assim, só para a gente começar a esclarecer, estresse e ansiedade. Eu queria que você desse o seu feedback, o que você acha? Então, esse é um assunto que eu já estudava, mesmo antes de fazer essa transição para essa carreira de coisas quânticas, né? De terapias quânticas e tudo mais, e do autoconhecimento. Porque eu percebia, nos meus atendimentos como fisioterapeuta mesmo, o quanto o estresse e a ansiedade pelo resultado do tratamento impactava naquilo, né? Então, impactava o próprio tratamento, né? Justamente, exatamente. Então, o estresse, e a gente tem que lembrar o que é o estresse. Na verdade, o estresse ele é uma reação fisiológica natural que a gente tem, né? A gente sente estresse desde o tempo das cavernas. Para que servia a situação de estresse? Imagina que lá no tempo das cavernas, eu precisava sair para caçar, para comer, né? Eu saía à caça do meu alimento. E aí, a situação de estresse é aquela situação que te dá uma descarga de adrenalina, em que causa uma série de reações fisiológicas no seu corpo, que te prepara para lutar ou fugir. Dependendo do tamanho do bicho que você encontrava na sua frente. Você decidia se dava para encarar ou não. Se for encarar, eu vou encarar, senão eu vou correr. Exatamente. Então, isso é uma reação fisiológica natural, sempre existiu no ser humano, né? Só que hoje em dia a gente não precisa mais caçar
para comer, graças a Deus. E aí, mas a gente manteve a reação, a gente manteve. Só que os estímulos, o que antes era lá o leão que eu encontrava para poder enfrentar, hoje em dia é o quê? É um desafio de um teste, é um desafio de um trabalho, de um emprego, é um vestibular. Então, a gente mudou o estímulo que causa a minha reação, mas a reação continua a mesma, né? Agora, isso é fisiológico momentaneamente. Não pode se tornar crônico, vamos dizer assim. Uma pessoa que vive situações de estresse todos os dias, ela vai ter um prejuízo no sistema dela, né? E o que faz diferença para eu entender e interpretar como o estresse? Porque o estresse, uma situação que pode ser estressante para mim, pode não ser para você. Verdade. Né? Verdade. E aí tem a questão da... Você interpreta essa situação como estressante, né? Como um gatilho para o seu estresse? Por quê? Né? Por que aquilo te causa tanto estresse, né? Agora, a ansiedade é eu me preocupar, ou seja, eu me ocupar previamente de uma coisa que não aconteceu ainda. A situação ainda não existe. Né? Por trás disso, dessa preocupação, existe um medo. Medo de que algo aconteça. E geralmente é medo de que algo aconteça de uma forma que eu não gostaria. Né? E aí eu coloco todo o meu foco naquela situação. Eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa. Nossa, eu tinha crises de ansiedade. Nossa, eu tinha crises de ansiedade de tremer. Eu começava a tremer. E era muito forte, realmente. Então, depois que eu comecei esse processo, eu consegui conhecer ferramentas que me ajudaram muito a controlar isso. Falando sobre esse controle, né, do estresse, da ansiedade, pré-teste e durante o teste, como que você vê que ele seria feito de uma forma benéfica para a pessoa que vai fazer o teste? Você acha que seria melhor ele fazer um trabalho de longo prazo antes do teste ou focar numa coisa que já é mais perto da prova? O que você acha? Eu acho que tem que ser a longo prazo, na minha opinião. Eu acho que quando a pessoa começa a se preparar para o teste, ela tem que se preparar nos dois componentes, que inclusive, como você falou, se a própria orientação para os professores é trabalhar essas duas coisas, né, o aluno precisa entender que aquilo é considerado importante. Então, eu acredito que é muito mais valioso e passível de produzir resultados muito melhores se ele começar essa preparação do aprendizado, da técnica que ele precisa aplicar durante o teste, mas da questão interna dele. Então, eu acredito que tem que ser uma coisa a longo prazo. Assim como ele estuda para o teste as questões técnicas, ele vai estudar para conseguir controlar o estresse, fazer esse manejo do estresse. De que forma que ele pode fazer isso? Identifique o problema. Eu só consigo mudar o que eu consigo identificar que eu tenho. Primeira coisa, né? Se eu acho que eu não tenho problema nenhum, eu não vou investigar nada, eu acho que tá tudo ok, né? E aí, na hora que o sintoma aparecer, é que eu vou me atentar para isso. Ixi, isso aqui, não tinha visto isso aqui, né? Agora já era, já tô no meio do teste. Agora já tá aqui, né? E aí, o que a pessoa começa a investigar em si mesmo? No seu dia a dia, quais que são as situações que te causam estresse? Né? Comece a identificar quais que são as situações que te deixam com sentimento de estresse, com sentimento de que você está alarmado. O que te traz ansiedade e estresse? O que faz seu coração acelerar, dar aquele frio no estômago, aquela preocupação? O que tira a sua calma? Né? E aí você começa a fazer realmente uma investigação no seu interior. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que algumas crenças, né, podem estar dando suporte para esse estresse ou para essa ansiedade.
Uma das crenças é a pessoa acreditar que ela tem dificuldade de aprender. Quando a pessoa acha que ela tem dificuldade de aprender, ela já cria um bloqueio que ela vai ter dificuldade de aprender porque é naquilo que ela acredita, né? Então, como que a gente faz? A gente entende que, uma vez identificado aquilo, eu preciso desconstruir aquilo, né? Então, de que forma? Esses são sentimentos que foram cristalizados em situações passadas. Ou seja, a partir de lá, você vem guardando isso para você, mas isso não te serve. Então, faça o exercício de questionar mesmo. Comece a entender, falar, você acha que você tem dificuldade para aprender? Todas as pessoas têm determinados graus de dificuldade para aprender assuntos variados. Mas tudo é uma questão da sua dedicação. Mas a primeira coisa é, você tem que entender que você é capaz, sim, de aprender. Como que eu faço essa preparação a longo prazo? Eu acho duas coisas extremamente importantes no controle do estresse e ansiedade. Uma delas é, eu preciso ter válvulas de escape no meu dia a dia, né? Não adianta eu viver a minha vida totalmente estressado e um dia antes do teste eu começar a meditar e falar assim, eu vou meditar o dia inteiro. Então tem que ser uma coisa que você pratica no seu dia a dia, assim como você pratica a aula, assim como você pratica os exercícios dos testes. Então, identifique o que pode ser uma válvula de escape para você. E muitas vezes o exercício físico, a atividade física, pode ser um aliado nessa questão, né? Para poder tirar essa sobrecarga, essa questão energética e física, né? Para você externalizar aquilo. Outras pessoas vão ter válvulas de escape diferentes. Isso é muito individual e todas são válidas. Então, por exemplo, ouvir uma música é uma situação prazerosa para você? Inclua isso no seu dia a dia, na sua rotina. Então, a gente começa a entrar no modo teste, né? Você só pensa no teste, você respira o teste, você acorda a pensar no teste, você dorme pensando no teste, você sonha com o teste, você só fala do teste e a sua vida é aquilo ali. Então, desvia um pouco. Só que isso tem que ser feito todos os dias para você fazer o controle do estresse diariamente. Porque senão ele fica acumulado em você. E aí vai chegar numa magnitude. E isso, o estresse, ele tem as descargas, a gente tem que lembrar, hormonais no corpo da gente, né? Então não é só a sua sensação, é a química que está no seu cérebro, é a química que está no seu corpo, né? Então isso tem que ser gerenciado também. Então, identifique as válvulas de escape que você pode utilizar ao longo dos dias e pratique isso todos os dias, nem que seja por alguns minutos. Alguma atividade que te dê prazer, uma atividade que faça você esquecer. Sempre tem alguma coisa que a gente pensa assim, nossa, eu nem vi o tempo passar, parece que nem existia o mundo lá fora, né? E isso é individual, cada um vai entender o que funciona, né, para ele. Agora, outra coisa que é fundamental, Simon, é a qualidade do sono da pessoa. Porque a gente sabe que a privação de sono também altera a questão do cortisol, né? E os hormônios de estresse, enfim. E aquilo causa impacto na capacidade de concentração e aprendizagem da pessoa. Então, se a pessoa não tem uma boa qualidade de sono, começar também a investigar quais que são as ações que ela pode tomar para poder ter um sono mais satisfatório e mais regenerador, né? Então, acredito que a válvula de escape e a qualidade de sono, elas são essenciais para você ter esse controle de estresse e ansiedade ao longo do tempo. Excelente. Ô, Adriele, vamos passar, tem algumas perguntas aqui que os seguidores, alunos fizeram, vamos abordar elas, porque tem muita coisa boa aqui dentro. Então, assim, eu vou lendo as perguntas que eles fizeram e aí a gente vai comentando, tá? Vamos começar com essa aqui. A pessoa perguntando por que a gente tem uns brancos durante a prova, que é um momento que a gente está muito nervoso. E o que fazer em termos de daquela
reprogramação da energia, se tem algo que você pode fazer ali no momento de nervosismo, como que você vê isso? Simon, eu tive um episódio de branco, eu não sabia que isso realmente acontecia, eu achava que era mito. Mentira, isso é mito, isso não existe. Uhum. Até que eu experimentei isso numa prova prática quando eu estava na faculdade. Oh. Então, realmente. E aí eu comecei a tentar entender o que acontece. Então, o que acontece quando você tem o branco? Você tem uma descarga de estresse tão grande ali naquele momento que é como se você bloqueasse a informação. Você sabe que ela está lá, só que temporariamente você não consegue acessar ela. É aquele mecanismo que você estava falando, vou fugir. Né? Exatamente, vou fugir. A história do. É a forma de fugir. Esse estresse está muito grande para eu enfrentar, vou fugir. E aí eu bloqueio, dá tela azul, né? Dá o branco. Exatamente. E aí você fica. Cara, e foi muito engraçado, porque quando aconteceu isso, foi uma prova prática de uma matéria que era muito importante, só que era uma coisa tão simples. E a professora me conhecia muito e eu era uma boa aluna. Eu sempre fui uma boa aluna. Eu sempre fui dedicada. E eu tinha feito... Eu lembro, Simon, eu fiquei tão contrariada. Eu estudei para a prova. Eu tive monitoria no dia anterior. Eu respondi tudo certinho. No dia, eu fiquei igual uma pamonha olhando para a professora. E eu falava assim, parece que eu nunca ouvi falar disso. E eu sei, aí ela falava, Adriele, eu sei que você sabe, fica calma. Eu falei, tá, eu também sei que eu sei, eu estive aqui ontem, eu estudei, mas eu não estou conseguindo lembrar. Uma técnica que pode ser utilizado no momento ali, tipo, você não tem para onde correr, né? Você já tá lá no teste. Já tá sentado na frente do examinador. Você já tá sentado, é a hora, né? É a hora, não dá hora pra sair dali. A hora do abate. E aí, olha, uma técnica que eu acho que pode ajudar é uma técnica, por exemplo, respiratória. Porque o que acontece? O seu estresse está muito grande, a sua ansiedade está muito grande, e a ansiedade vem do medo de você não conseguir, muitas vezes, né? Do medo de você não conseguir. E quanto mais você não lembra, você não consegue acessar, mais nervoso você fica. Nesse momento... Dá uma respirada e volte para o momento presente, né? Volte para o momento presente. Esses brancos, eles tendem a passar, tende a ser alguns instantes de branco e depois você consegue acessar a informação novamente. Então, é importante você não entrar em pânico, porque se você entra em pânico, aí bloqueia total. Verdade. Né? Foi o que aconteceu comigo nessa prova, que eu ainda não sabia essas técnicas, então, de voltar para o presente, se concentrar novamente, respira, porque a respiração te conecta com o momento presente. Então, você controla a ansiedade, você se despe do medo, você traz consciência para onde você está aqui e agora, e aí isso destrava a informação que estava bloqueada. Nossa, eu lembrei de duas coisas. A primeira, isso eu também falo para os alunos, eu falo, você não vai receber nota baixa por respirar. Ninguém vai te dar uma nota menor por respirar. Até porque o examinador, ele é treinado para isso. Ele sabe que é um momento de estresse na sua vida. Então, é totalmente compreensível que você se permita um minuto, você vai e fala lá, excuse me. Respira. Você pode fazer isso. Você não vai receber nota baixa por respirar, né? Então, exato. E a segunda coisa, nossa, você falou, eu lembrei aqui direitinho. Eu não sei se você sabe, muitos alunos meus sabem, eu adoro séries, sabe? Eu não sei se você já assistiu Lost. Eu simplesmente adoro. Tem gente que não gosta, tem uma controvérsia aí, mas o que eu lembrei do Lost eu gosto muito de gravar onde é que está cada coisa. Então eu sei que isso estava no primeiro episódio da primeira temporada. Quando aconteceu a catástrofe lá, para quem lembra, um dos personagens principais chamava Jack, que era o médico, e ele sofreu um corte quando ele caiu do avião. E aí tem a Kate, que é uma outra personagem principal, e aí eles nem se conheciam ainda. Ela estava andando lá e falou assim, oi, você pode me ajudar aqui, não sei o quê? Ele estava pedindo ela para costurar ele, para dar os pontos nele. E ela travou, né, na hora. Aí
Ele foi conversando com ela e ela conseguiu fazer. Ela falou assim, eu não sei como que você consegue fazer isso sendo médico. Aí ele contou uma história, que é isso que você falou, você voltar para o presente. É essa história de voltar para o presente. A história que ele contou foi o seguinte, uma vez ele estava fazendo a cirurgia e rasgou um saco, acho que era saco amniótico, não sei, alguma coisa na espinha, na medula da pessoa, e vazou tudo para dentro. Todo mundo da mesa olhou para ele daquele dia, você não vai fazer nada? Ele falou que o medo simplesmente drenou o corpo dele todo. Mas aí ele falou uma coisa muito importante. Ele falou que ele permitiu o medo por um momento. Ele falou que ele ia contar até 5 e depois disso ele ia voltar para o presente. Então ele fechou os olhos, respirou. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele voltou para o presente. Então ele permitiu aquilo por um momento para voltar e aí ele voltou. Muito bacana, muito bacana. Muito bom. É isso. A pessoa não está ali para avaliar se você consegue se comportar como um monge budista na hora do teste. Se você sentir que precisa respirar, fechar os olhos e se concentrar novamente, né, é totalmente cabível ali naquela situação. Uhum. Aí o seu avaliador vai conseguir entender isso, compreender isso, né? Não precisa se desesperar por conta disso. Antes de ir para a próxima pergunta, olha aí, pessoal. Então, ó, hashtag não deixa o frio na barriga virar ventania, tá? É isso aí. É só uma brisazinha. A brisa, não deixa virar uma ventania. Aqui, a segunda pergunta que a gente tem aqui foi o seguinte. Inclusive, você falou um pouco disso nessa resposta. Como não perder a concentração durante o teste? Como cuidar disso? Ou preparar para não perder a concentração? O que acontece? Eu acredito que você tem que analisar o que está na sua frente ali agora. Então, qual é a pergunta que você está respondendo agora? Uhum. Não se preocupa na que já passou e no que ainda vem. Uhum. Né? Então, atente-se para o momento presente, atente-se para aquilo que está na sua frente agora, para você responder o que está sendo perguntado naquele momento. Então, foque em uma coisa de cada vez, foque em um momento de cada vez. E aí eu acredito que você consegue estar ali 100% presente para aquela resposta, né? Para aquela etapa do teste. Tem uma outra que é interessante. A pergunta é essa: quais seriam as melhores técnicas ou práticas para usar quando você está sobrecarregado com ansiedade, quando você está pensando lá na frente? Eu acho que para controlar a ansiedade nesse caso, algumas práticas muito simples podem ajudar muito, mas principalmente você trazer para a consciência que, primeiro, você está confiante porque você se preparou da melhor maneira possível. Né? E aí vem aquela questão que a gente comentou, eu estou dando meu 100%? Eu estou me preparando como eu deveria? Né? E a questão da autoconfiança no momento, porque você sabe que você deu o seu melhor. Né? E outra coisa é realmente a gente deixar de se preocupar com o que ainda não aconteceu. Né? Você sabe, você está na expectativa de que o grau de dificuldade vai aumentar, mas você não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, não adianta você gastar energia tentando adivinhar o que vai ser perguntado, ou o que vai ser pedido para você ali naquele momento. E aí que eu falo, não adianta você chegar lá despreparado, você não vai... Não existe como fabricar autoconfiança se você não se preparou. Mas se você se preparou e você tem consciência de que você deu o melhor que você podia, então você sabe que você está preparado. E isso que você falou é muito relevante, porque eu falo isso também para os meus alunos, eu falo assim, você não tem controle sobre as questões que você vai receber. Você não tem controle.
mas você tem controle sobre como você vai reagir e como você vai responder. Então, Exatamente. foca no que você tem controle, né? Porque esse é o momento de enfiar a chave na porta. Chegou, essa hora, né? Tem uma pergunta aqui, que essa aqui eu queria ter feito se eu estivesse fazendo o teste. Cafeína, dia do teste, você acha que pode afetar sua energia no teste em razão daquela excitação? O que você acha? Vamos falar a parte fisiológica, assim, brevemente, e depois eu falo a parte energética. Vamos dizer assim, a gente sabe que a cafeína, ela pode acelerar, né? Inclusive, ela tem efeitos fisiológicos que a gente pode sentir, como acelerar os batimentos, né, do coração, enfim. A cafeína é estimulante, né? Então, para as pessoas que já se sentem ansiosas e mais estressadas, eu aconselho a não tomar. Porque pode gerar uma sobrecarga de estímulo que pode exatamente causar a questão do branco, vamos supor. Né? A sensação de não conseguir acessar as informações. Então, eu acho que nenhum estimulante seria bom no dia do teste. Justamente por isso, a questão energética também pode ser afetada por isso, né? Toda vez que eu mexo na química do meu corpo, de alguma forma, existe uma questão energética também. Então, se eu estou colocando uma coisa exógena, né, para estimular o meu organismo de alguma forma, é como se eu alterasse um pouco o meu estado de consciência. E aí isso pode me gerar uma certa dificuldade, porque é como se eu meio que bagunçasse ali por estímulos externos a minha capacidade de concentração e tudo mais. Enfim, é uma explicação assim mais simplificada do que acontece, mas eu não indicaria para as pessoas que têm a tendência a ser muito ansiosas. Muito bom, muito bom. Tem duas perguntas aqui que eu acho que elas podem ser unidas, e são as duas últimas. Tem sempre aquele aluno que gosta de chegar antes para ficar estudando, lendo as últimas coisas que puder, para tentar pegar o que ele ainda não pegou. E aí a pergunta é essa: quanto chegar mais cedo no dia do teste para ficar revisando as coisas? Como essa terapia quântica vê esse efeito? E a outra pergunta que também está próxima é o que fazer para relaxar nas horas que antecedem o teste. Aí a pessoa ainda pôs: eu entrei em pânico na última vez. Então, como que você vê essa questão ali antes da prova? Os momentos antes de entrar para a prova? Olha, nos momentos antes da prova, cara, você já está na cara do gol. Então, tudo que você tinha para aprender já teria que ter sido aprendido. E provavelmente já foi, se você deu o seu melhor. Então, confia no que você aprendeu. Confia no que você estudou, na sua dedicação aí ao longo da sua preparação. As questões técnicas que ela precisava trabalhar já foram trabalhadas. Então, assim, é claro que existem algumas pessoas que vão se sentir mais seguras nessa situação. Mas eu acredito que para a grande maioria isso é um gatilho de estresse no momento. Entrega e confia em você. Você tem que trazer o controle das suas emoções. Eu ainda não conheci técnica que funcione melhor e que seja a técnica mais fácil de executar do que respirar. E aí existe uma respiração que ajuda muito a eu parar de focar em outras coisas. Eu consigo focar ela só na respiração. Que é uma respiração que, assim, a pessoa chama leigamente de respiração quadrada, né? Então, como que eu executo essa técnica respiratória? Quero saber. Eu inspiro o ar contando, vamos supor, até 5, né? Ou 4, o que for confortável para você. Então, você inspira, você inala o ar contando 4 segundos. Você faz uma pausa com pulmões cheios, conta 4 segundos. Você vai exalar, ou seja, esvaziar os seus pulmões contando 4 segundos também. E você vai fazer uma pausa com pulmões vazios.
por 4 segundos. Então, você vai achar o número que fica confortável para você. 4 segundos, 7 segundos, enfim. E aí, você vai fazer essa questão. Então, inalação, pausa com os pulmões cheios, exalação, pausa com os pulmões vazios. E aí, começa de novo esse ciclo. Nesse momento, você está concentrado ali na respiração. Você não consegue pensar em mais nada. Tem que concentrar. Então, assim, tudo que você poderia aprender, você já aprendeu. Você já praticou. Você já ganhou expertise naquilo. Você já se executou aquilo tantas vezes que ficou natural para você, ficou familiar para você, né? Você trabalhou a questão da autoconfiança através das coisas que você aprendeu. Você, ao longo da sua preparação, você fez o controle do estresse, tendo as válvulas de escape e cuidando da qualidade do seu sono, da qualidade da sua alimentação, da qualidade né, de tudo que te cerca ali, que pode te afetar emocionalmente, né? Você foi controlando isso ao longo do tempo. Agora, ali, na cara do gol, respira e confia. É a hora. Respira e confia, é isso, é respiração e confiança. Esteja consciente no momento presente e entrega, confia que você vai conseguir. É isso mesmo, eu falo, o que você podia aprender antes, você já aprendeu. O que você não podia, você não podia. Então, exato. Deixa, já foi. A hora é agora. Né? É isso, muito exatamente. Bem. Bom, chegamos ao fim de todas as perguntas e todo o nosso assunto. Eu queria dizer que foi excelente ter você aqui. Eu queria te agradecer mais uma vez. Foi ótimo. Tenho certeza que o pessoal que está preparando para o teste, que ainda vai preparar para o teste, vai encontrar aqui um material de excelente qualidade. Eu quero te agradecer de novo. Simon, imagina. É eu que tenho que te agradecer muito. E eu admiro muito o seu trabalho, o impacto que isso gera na vida das pessoas. Eu confesso que até conhecer o seu trabalho, eu nem sabia que existia esse teste, né? E aí eu fui entender, eu falei, cara, que bacana, isso impacta e muda a vida das pessoas de uma forma tão grandiosa, né? E o prazer é todo meu de estar aqui e poder falar um pouco, poder contribuir com um pouco, né, do que eu sei, um pouco do que eu vivi, das experiências que eu passei, para poder, de alguma forma, auxiliar essas pessoas que realmente estão prestes, né, a viver uma coisa grandiosa. E eu admiro muito quem se propõe a fazer isso. E eu desejo de coração mesmo que essas pessoas tenham sucesso. Então, eu gosto muito de deixar sempre claro e reiterar, né, que a força do universo, ela é abundante, né? Abundância e prosperidade. Então, a nossa tendência natural, Simon, é para o sucesso, é para realizar os nossos sonhos. O ser humano está aqui para realizar os seus sonhos, né? E poder contribuir, né, para a humanidade, para suas famílias, nem que seja melhorando a sua vida e melhorando a vida das pessoas que estão ao seu redor. Isso já é um impacto muito grande, né? Quanto mais pessoas conseguirem realizar os seus sonhos e estiverem felizes e vibrando a felicidade dentro de si, o mundo se torna, por ressonância, né? Pela energia mesmo que a gente compartilha com as pessoas, se torna um mundo muito melhor. Então, eu desejo de coração muito boa sorte para os seus alunos que estão se preparando aí nesse momento para a prova. Confia na sua capacidade, você é capaz, vai dar tudo certo. Tenho certeza que a gente ainda vai falar sobre muitas outras coisas que afetam também o teste. Então, para o pessoal que está ouvindo o podcast e para quem está assistindo os vídeos, que vai ter a versão completa no YouTube e no Instagram, eu vou deixar o perfil da Adriele na descrição para vocês poderem ir lá ver o perfil dela e vai lá, consulta com ela, se está sofrendo com estresse ou com a sua ansiedade, antes do seu teste, vai lá, ela é a pessoa, tá? É a nossa hora de ir e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!